É uma bobagem a autonomia do Banco Central, ministro? Eu acho que bobagem é dizer que isso é uma bobagem, certo? Porque a independência ou autonomia do Banco Central é um princípio consagrado há pelo menos quase 100 anos ou mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central americano, o Federal Reserve, foi criado em 1913 e desde então é autônomo para tomar suas decisões no sentido de defender a estabilidade da moeda e o funcionamento adequado do sistema financeiro. Na Europa, qualquer país para se tornar membro da União Europeia tem que aprovar uma lei concedendo autonomia ao Banco Central. Aqui na América Latina, isso já é há muito tempo norma no México, na Colômbia, no Chile, até na Bolívia, né? Na Argentina também é, mas ele desmoraliza essa regra. Qual é a ideia do Banco Central Autônomo? Porque ele tem que lidar com algo muito sério, que é a estabilidade da moeda. E ele precisa tomar medidas quando a inflação começa a fugir do controle. Porque a inflação é um mal terrível para a sociedade, para a economia e prejudica particularmente os pobres. E combater o mal, como qualquer doença, exige sacrifícios, exige, vamos dizer, deixar de fazer alguma coisa. Então, o Banco Central, hoje, modernamente, de qualquer país, combate a inflação através do manejo da taxa de juros. E a taxa de juros mais alta significa menor consumo, menor investimento, e aqui acolá desaceleração da atividade econômica e prejuízo à popularidade do governo. Portanto, o Banco Central tem que estar protegido de uma ação do governo para reverter a sua popularidade, né? Porque aí, se o Banco Central fizer isso, né, aí volta a inflação. Interessante observar que aqui no Brasil, quando o Banco Central não era autônomo, os presidentes, Fernando Henrique e o próprio Lula, mantinham, por mera vontade, essa regra. Mas quando chegou a Dilma, que a inflação é, começou a gerar uma desaceleração da economia, a Dilma ordenou, né, deu uma ordem ao presidente do Banco Central para baixar a taxa de juros. Ele baixou a cabeça erradamente, podia ter pedido demissão, baixou a cabeça e disse que sabia de coisas que o mercado não sabia, que a inflação ia cair e baixou a taxa de juros Selic, quando todas as indicações indicavam que era adequado aumentar a taxa de juros. O que aconteceu? Veio a inflação mais alta do que se esperava, houve um certo descontrole. Isso acabou, ironicamente, contribuindo para o impeachment da presidente Dilma, né? Porque ela saiu do poder, teve um processo de impeachment, não por causa, necessariamente por causa da pedalada fiscal, mas pelo conjunto do seu desastroso governo. Portanto, independência ou autonomia do Banco Central é uma condição necessária para a estabilidade da economia, para o crescimento da economia, para a confiança dos investidores no país e, sobretudo, para assegurar o ambiente em que operam as bases do crescimento econômico. Não tem independência, não acontece nada disso. E tem uma coisa mais interessante: o Lula tem dito que ele não precisa disso, porque ele é responsável e que no governo dele o Meirelles era até mais independente do que o Roberto Campos, o que realmente não faz nenhum sentido, né? A independência é você não poder ser demitido pelo presidente. O Meirelles poderia. E é bom que assinalar que houve várias tramas coordenadas pelo ministro Guido Mantega para demitir o Meirelles. E o Lula acertadamente não demitiu. Certo? Portanto, eu acho que a autonomia do Banco Central é um ato, vamos chamar assim, civilizatório, que tem que ser preservado. Não é o Lula dizendo, não é porque as pessoas têm que entender que eu sou assim. Não, isso o mundo, depois da Revolução Gloriosa Inglesa e eventos posteriores, a Revolução Gloriosa Inglesa é de 1688, que acabou com a monarquia absoluta na Inglaterra, o mundo passou a viver uma realidade em que a economia funciona com regras. Você tem que ter regras, né? Não depende da vontade do soberano. Essa ideia de que é o Lula que decide se vai dar ou não, isso é coisa medieval. É de rei lá do século XV para trás, né? Então, Bom, nós estamos vivendo, Maílson, uma situação, eu diria, paradoxal, porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dentro dessa linha que você preconiza, de que é preciso ter regras, ele parece rendido a essa lógica. Ele fala em instituir uma nova regra
fiscal, uma âncora fiscal ainda no primeiro semestre. Ele fala ele rende homenagens à responsabilidade fiscal, anunciou aí na semana passada um programa. Muitos têm críticas e tal, mas há uma preocupação do ministro em conter o déficit e, simultaneamente, o presidente da República revela um certo desapreço pelo mercado. Ainda ontem fez observações desairosas novamente, que ele se irrita porque o mercado fala em responsabilidade fiscal, mas não se preocupa com a responsabilidade social. O que eu queria lhe perguntar é, quando o investidor vai programar os seus investimentos, quando um empresário vai organizar os próximos passos da sua empresa, ele presta atenção no que diz o Fernando Haddad ou ele presta atenção no Lula? Como ele se comporta nesse ambiente dicotômico? Olha, José, não tem dúvida nenhuma, ele se olha pelo discurso que o ministro está fazendo, que tem sido até agora um dos poucos membros do governo Lula que está preocupado com a questão fiscal, porque o discurso de posse do Lula foi vamos abrir, liberou geral, vamos gastar, foi um discurso gastador, né? E ele tem reiterado várias vezes que gasto em educação é investimento, gasto em saúde é investimento. Isso é uma forma, digamos assim, bizarra, né? Deixe-me usar essa palavra forte, de dizer que se eu gastar em educação não tem que ter limite. Né? E não é assim. Olha, suponha que você tem um salário de 100 e você gasta 120, você tem um déficit de 20. Não importa se você gastou com cinema, com educação, com saúde, você tem um déficit de 20. E é isso que o investidor olha, o déficit. Porque o déficit é o prenúncio da expansão da dívida. Porque se o governo não tem receita para pagar a sua despesa, ele vai se endividar no mercado. E nesse sentido, José, você pode entrar numa trajetória em que a dívida cresce explosivamente. E em algum momento isso vai dar uma percepção de risco tão grave no mercado, de que o governo pode chegar ao ponto de não poder pagar a dívida e dar um calote, os mercados fogem. Outra coisa, mercado, eu já disse isso mais de uma vez, vou repetir aqui, mercado não é uma entidade. Mercado não tem sede própria, não tem estatuto, não tem placa na parede. Mercado é um conjunto de pessoas tecnicamente preparados para gerir recursos e avaliar riscos. Suponha uma parte desse pessoal que cuida dos recursos do Josias e da Fabíola, que põe as suas poupanças no fundo de investimento, no Tesouro Direto, numa ação aqui ou acolá. Esse gestor ele tem que estar com a antena ligada para ver quais são os riscos. Se tiver o risco de um calote por um discurso, desculpa, um discurso e fiscalmente irresponsável, como o Lula tem dito, né? O que ele faz? Ele vai embora. O mercado Agora, é Maio, se covarde, ele não você enfrenta o governo. reconhece, Só para se concluir você... aqui, só para Pois concluir não. aqui. Se ele ficar esperando que agora eu estou com sensibilidade social, o Lula está dizendo que pode fazer essas coisas que ele está adiantando, e eu vou ficar muito sensibilizado pelo discurso, porque eu estou preocupado com os pobres. Só que a função dele não é estar preocupado com os pobres. A função dele é gerir os recursos que os poupadores confiaram a ele. E se vier a crise e ele perder dinheiro, ele perde a clientela também, provavelmente o emprego. Portanto, não é assim como o Lula fala.